Bem-vindo, bem-vinda! Uma ótima tarde para você. Já está no ar o Tatersal em multiplataformas para você que acompanha sempre aqui o Terra Viva, que há 20 anos cultiva o melhor do Brasil. Noite de premiação, noite especial. Ontem, quando o Terra Viva completava seus 20 anos no ar, o portal dos jornalistas premiou os mais admirados da imprensa do agronegócio. O jornal Terra Viva venceu na modalidade Programa de TV Especializado. A premiação dos mais admirados da imprensa do agronegócio virou tradição. O portal dos jornalistas e companhia elege, através de votação popular, os destaques da comunicação do setor. Basicamente dobrou o número de jornalistas premiados. O engajamento tem sido incrível, né, dos próprios jornalistas pedindo votação, né? Então eu acho que esse ano merecia esse incremento e uma grande festa para celebrar o jornalismo do agro. A quinta edição do prêmio de mais admirados da imprensa do agro teve novidades. O Top 25 virou o Top 50. O troféu era entregue para os 5 primeiros colocados, agora para os 10. Mas o que não é nenhuma novidade é que a credibilidade do jornalismo do canal Terra Viva mostrou força mais uma vez e foi destaque da premiação. O jornal Terra Viva foi o vencedor na modalidade Programa de TV Especializada. O apresentador Márcio Campos, que também esteve entre os jornalistas mais admirados, celebrou a conquista. Esse troféu não é resultado de um ano de trabalho. Esse reconhecimento não é um reconhecimento de um ano de trabalho. É um reconhecimento de 2 décadas, de 20 anos, e que tem o DNA do jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Pedro Costa ficou com a 8ª colocação entre os mais admirados do agro. Estou muito feliz e ao lado de pessoas que estão na vanguarda disso. Então, para mim, é uma realização estar nessa lista seleta de jornalistas que são referência no agro, referência no jornalismo. Então, sou grato ao Terra Viva, a você, a todo mundo que faz parte dessa equipe, que faça chuva, faça sol, assim como o nosso produtor, vive incansavelmente em busca de levar a verdade para todo mundo. Então, só posso agradecer. Sidney Maschio venceu a primeira edição do prêmio e esteve entre os 50 premiados mais uma vez. É um baita reconhecimento para o nosso trabalho. Significa que aquilo que a gente está falando está chegando até as pessoas, está tendo um efeito, está tendo algum tipo de influência legal na vida das pessoas. A gente está ajudando as pessoas a melhorarem de vida, né? E esse reconhecimento é muito legal. É o nosso melhor pagamento. A Renata Afonso, repórter do canal Terra Viva, foi premiada pelo 2º ano seguido. Em 2025 eu completei 30 anos de jornalismo, 7 de canal Terra Viva, e esse prêmio é o reconhecimento dessa trajetória que eu considero de sucesso. Eu sou muito feliz e grata por todas as pessoas que me ajudaram nessa caminhada. Estou muito feliz. Flávia Marques foi a estreante da noite na premiação e não escondeu a felicidade. Para mim é uma grande alegria, uma honra estar aqui no Prêmio Mais Admirados do Agronegócio pela primeira vez. E uma alegria também estar há quase 10 anos no canal Terra Viva e dando voz ao produtor rural, ao setor agro, que merece todo o seu espaço na mídia, na televisão, e o produtor rural, claro, que tem a sua voz ativa, e a gente mostra isso no canal Terra Viva. O Terra Viva também ficou entre os finalistas na modalidade Canal de Vídeo. E o Agroband, jornal diário transmitido simultaneamente na Band, Terra Viva e Agromais, foi indicado como programa de TV geral. É o Terra Viva como destaque no ano em que o canal completa 20 anos de história. Coincidência maravilhosa, né, de estarmos aqui exatamente no dia que o Terra Viva completa 20 anos, que acabou aí com uma homenagem à hora que o Márcio foi receber o prêmio pelo jornal Terra Viva, e que todos pudemos subir ao palco e comemorar juntos todas essas premiações. Aí, que bacana, né? A gente agradece muito a vocês que fazem parte disso, fazem parte da história do Terra Viva, 20 anos, né, no ar. Eu só posso agradecer em nome dessa equipe que está nesse exato momento ali dando o seu melhor para levar até você uma notícia apurada, levar os melhores eventos, sempre com qualidade em transmissão, debruçados numa missão nobre, que é a missão de levar informação
para quem cultiva alimento neste país. E também romper esses paradigmas, né, de campo e cidade, trazer, né, uma uniformidade nessa, né, do jeito de comunicar, da forma de levar a informação, isso em multiplataformas. Estamos aqui ao vivo na TV, no YouTube e, além disso, estamos também ao vivo no nosso streaming. Então, são diversas plataformas juntos para levar aonde você está. Né? Em qualquer lugar que você esteja, nós estamos levando essa informação e essa missão do Terra Viva há 20 anos. É um prazer enorme fazer parte dessa equipe. Eu sou muito grato, principalmente, né? Tenho aí o orgulho de chamar o Terra Viva de uma segunda casa. Então, para mim, é sempre uma alegria muito grande. Bom, são agora 12h56. Eu vou fazer um intervalo. Na volta, a gente vai trazer outras informações para vocês, tá certo? Continue aqui com a gente, continue no Terra Viva. Há 20 anos, cultivando o melhor do Brasil, canal de quem planta e cria. Já estamos de volta aqui no Tatersal, no seu canal de quem planta e cria. Esse é o Terra Viva, 20 anos no ar, levando para você o melhor do conteúdo nos principais eventos, leilões e também feiras. Por falar em feiras, olha só, teve a FEICORT, um importante evento realizado lá em Presidente Prudente, que reuniu mais de 16 mil pessoas lá no Parque de Exposições Jacob Tozello. E parque este que agora, né, foi doado do Estado à Prefeitura para, então, seguir na missão de tornar a FEICORT ainda uma vitrine muito maior da pecuária brasileira e mundial, né? Que nós estávamos lá, a gente viu diversas pessoas de outros países, americanos, canadenses, paquistaneses, o mundo acompanhando de perto a pecuária brasileira, olhando para esse cinturão do agrotropical e vendo exatamente aquilo que nós temos o potencial de produção. Por falar nisso, nós temos um quadro especial chamado Pecuarista em Prosa, e este quadro traz sempre algo que a gente fala que é valorizar as mulheres que trabalham no nosso setor. E dentre essas pessoas que estavam lá, nós conhecemos, né, a dona Isabel. A dona Isabel é uma pecuarista que investiu durante muitos anos no caracu, né, uma raça muito importante para a nossa pecuária, e ela olhou ali, né, dentro das condições que ela estava, como uma das poucas mulheres à época a assumir a frente dos negócios. E ela investiu em diversos métodos aí tecnológicos que tinha na época e foi crescendo e hoje é uma referência não só no setor, mas também para nós que estamos acompanhando as histórias das mulheres do setor. Então vamos acompanhar então essa entrevista que eu fiz com ela lá na FEICORT, que foi ao ar na última sexta-feira lá no Terra Viva DBO na TV, e a gente reapresenta aqui no Tatersal para você. Olha só. No Pecuarista em Prosa de hoje eu converso com uma pecuarista que tem um histórico com a raça caracu, né, zootecnista, e sempre com um sorriso traz para a gente boas lembranças, né, daquilo que a gente fala que é a história da pecuária, né. Aqui ao nosso lado estamos com a Isabel Penteado. Dona Isabel, prazer falar contigo aqui na FEICORT. Queria que você trouxesse para a gente, né, antes de mais nada, um pouco do seu histórico, porque as pessoas precisam conhecer pessoas que tiveram ali a força de, né, encarar, né, a pecuária, naquela época ainda mulher. Então, é o seguinte, eu sou de uma família que o bisavô já criava caracu, né? E o avô começou a fazer a seleção, tipo, fazer o caderno dos dados, marcar tudo direitinho, em 1913. Então já está mais ou menos uns 120 anos aí. E eu descendo dessa família. E eu continuei o trabalho deles. Então, a vida inteira eu fui, desde pequenininha, fui criada com caracu. E depois, quando meu pai morreu e a fazenda ficou para mim, em 1987, eu comecei a lidar com o rebanho caracu, né? E foi aí que eu comecei. E isso faz muito tempo, né? Já uns 40 anos por aí, né?
Enfim, eu acompanhei toda a trajetória do Caracu de lá para cá e eu tenho dados de avô, bisavô, uma coisa assim antiquésima, né? Tudo anotadinho, né? E eu peguei gosto também, amo Caracu, não consigo, estou aposentada, não pego mais na lida, mas continuo aqui no circuito. E sempre de olho. Sempre de olho, como você falou, no tempo que eu peguei, você não sabe, não tinha mulher. Então, como é que era? Eu fazia um sucesso danado. Olha, você não sabe quantas vezes eu fui entrevistada. No fim tinha até prática, agora eu perdi minha prática. Nada, tá arrebentando. Entrevista. Aqui, ó, em poucos minutos já entreteu todo mundo. E como é que foi naquela época, né? Encarar tudo isso, né? Estar à frente dos negócios. Hoje você vê muito mais o protagonismo, né? Feminino em vários setores, atividades, né? Mas naquela época ainda tinha um estigma ainda, né? Como é que era isso? Estigma total. Me lembro que assim, a primeira vez que eu levei um gado para exposição, eu e o resto era tudo homem, né? Chegava assim, falava, vamos ver o que essa loirinha aí vai fazer. Graças a Deus eu fiz. Tocou a boiada. Toquei a boiada. No fim eu estava ganhando todos esses homens que falou, vamos ver o que essa loirinha vai fazer. Eu era loira na época, agora eu estou branquinha. E eu tive uma trajetória muito legal. Hoje em dia eu era bem moderninha. Eu fui na raça, eu fui a primeira a fazer transplante de embrião. Eu já fazia a seleção do meu gado com a USP. E também logo que teve o Geneplus, eu também fazia com a Geneplus desde 2000 e pouquinho. Então, eu era mais mocinha, vamos dizer, naquela época, eu tinha muito entusiasmo. E como eu tinha um rebanho muito antigo e eu queria preservar a linhagem, por isso que eu peguei as vacas velhas que tinha na fazenda com a antiga linhagem e fiz transferência de embrião. Naquela época não tinha FIV, essas coisas. E graças a Deus deu certo, eu consegui aumentar a linhagem e fui tocando o resto dos anos. Algo que eu achei muito interessante é que uma das características que a gente vê de mulheres que a gente entrevista é que todas têm muita coragem, audácia e principalmente vou fazer coisas diferentes. Aquilo que vou quebrar a tradição, não só pelo fato de ser mulher, mas de utilizar, no caso, tecnologias. E você foi adotando isso ao longo do tempo? Olha, eu vou te contar, em 94 eu fiz meu site na internet. 31 anos. Veja, há 31 anos, como que era a internet. Eu vendia boi pela internet em 1994. Outra coisa interessante, como nós estamos na Feicorte, eu fui em todas as Feicortes que tinha em São Paulo. Em 95 eu comecei a levar o gado. Eu levava todo ano para a Feicorte em São Paulo. Depois que passou aqui, eu não trouxe mais mesmo. E eu me aposentei também, então parei, né? Mas eu estava conversando com a Cris, nós começamos juntos. Cris Bertelli, nossa diretora executiva. Eu sei que a Cris, mas ela que organizava o Feicorte na época. Então, conheço a Cris desde que ela era novinha, não tinha nem criança, mas uma excelente pessoa. Exatamente. E assim, é um exemplo também de liderança, né? Também, né? Mulher, sim. né? E esse quadro, né? A gente também, né? Que é o nosso Pecuarista em Prosa, a gente destaca essas histórias. E a senhora fez um convite ao passado, mas um passado recente, porque as histórias às vezes acabam se repetindo, mas elas ganham novos personagens, né? Mas nesse sentido, né? Como é que você vê hoje, né? Como a senhora vê hoje toda essa tecnologia sendo adotada? Hoje nós estamos já na ultrassonografia de carcaça. Como é que você vê isso? Conversando com um rapaz ontem, um veterinário, o genoma que estão fazendo. Eu tenho o meu genoma. Eu fiz no ano passado o meu genoma, da minha pessoa, minha descendência. Eu achei super bacana e vou fazer isso com gado. Né? Então você vai... Um monte de coisa que você vai descobrir. Isso eu acho bárbaro. Você consegue ver toda a linhagem,
vê a tendência de doenças que ele pode ter, você vê tendência para tudo, para todos se engorda, se é bom de engorda, se é bom de engorda, enfim, você vê tudo que o indivíduo é, seja gado, seja humano. Então eu acho que eu sempre fui adepta à modernidade. E adepto à modernidade fez também entrar nos bancos das universidades, né? Formado em zootecnia. Não, eu formei em zootecnia velha, porque eu estava do lado da USP. E a USP tinha um programa que chamava-se Universidade para Terceira Idade. E eu fui lá fazer e fiz. E hoje é zootecnista. Quer dizer, é tipo, eu tenho todos os diplomas, né? Mas não que eu seja assim oficial, porque eu fazia esse programa de terceira idade. Eu ia para a aula, ficava atenta. Quando eu olhava assim lá meus coleguinhas, tudo dormindo. Só eu que estava lá assim. Enfim. Isso é um caso, fazer o quê, né? Faz parte ali daquela turma. Eu era da terceira idade e eles eram na primeira ou segunda, né? Mas aí no caso você já estava na melhor fase, porque você estava disposto a aprender, né? E muitas vezes podia até, às vezes, até ensinar alguns ali, porque... Não, eu contava minhas historinhas lá de prática, né? E muita coisa na prática, né, dona Isabel? Muita coisa na prática. Eu lembro que eu sempre fui muito amiga dos professores lá da USP, e volta e meia a gente fazia tipo assim um dia de campo na minha fazenda. Aí eu explicava toda a lida que eu tinha com o gado, como era isso, com o tipo de seleção que eu fazia. Os alunos iam lá. Então, eu sempre fui ligada à USP. A cultura, a informação, que sempre foi um insumo fundamental. Agora, dona Isabel, vamos falar um pouco assim, de tudo aquilo que a senhora já viu hoje, assim, da história no caracu, na pecuária. Como é que a senhora imagina essa pecuária brasileira num curto espaço de tempo, que a tantos passos cresce de uma forma assim que é impressionante? Eu acho que está assim, crescendo rapidamente, né? E você vê com essa história de genoma agora, eu acho que vai estourar, vai ser uma maravilha. Tem que fazer esse genoma aí. Isso aí, a pecuária vai para frente, rapidinho. Agora, só para a gente finalizar, queria que a senhora deixasse um recado para pecuaristas que estão assistindo a senhora agora, né? Que o Pecuarista em Prosa tem essa missão de valorizar as mulheres que fazem parte da pecuária, do agro brasileiro. Uma mensagem de quem que aprendeu bastante e também ensina bastante para a gente. A mensagem é que continuem com resiliência, né? Mas hoje em dia as mulheres estão ótimas, é muito mais fácil que na minha época. Então, eu acho que nem preciso dar conselho nenhum para as pecuaristas de hoje, porque elas estão top, né? Mais do que eu, me passaram. Então, eu sou o passado, elas são o futuro. Obrigado, dona Isabel. Obrigado a vocês. É um prazer falar contigo. Olha, conversamos hoje aqui no Pecuarista em Prosa com a dona Isabel, né? Esse exemplo de pecuarista, mulher, que aí levou, né, adiante a produção do caracu, apaixonada pela raça, mas principalmente apaixonada pela vida e pelo que faz. Então esse é o nosso Pecuarista em Prosa de hoje, direto da FEICORTE 2025. Daí, obrigado, dona Isabel, pela sua participação. Eu estava aqui assistindo, né, essa prosa que a gente teve lá. Engraçado como a alegria, né, é algo que sempre foi um instrumento para ela, né, durante toda a trajetória, durante todo o processo que ela teve, tanto de entrar no setor, se manter, né, seguir aí junto no caracu. Então isso para a gente é importante, né, como essa alegria é um insumo fundamental para assistir, continuar em frente e não desistir independentemente do que aconteça, né? A gente sempre tem situações adversas na vida, todo mundo tem isso, mas aí a dona Isabel mostrando pra gente que é tudo muito diferente quando a gente leva isso com uma certa leveza. Obrigado, dona Isabel, pela essa prosa, e você pode rever esse conteúdo no nosso YouTube, tem uma playlist especial e também você acompanha lá no Newco Play, baixe o nosso aplicativo. Mudando de assunto, 2 países retiraram as restrições para a compra da carne de frango do Brasil.
As atualizações foram divulgadas nesta semana pelo governo brasileiro e a Malu traz para a gente os detalhes. O Iraque reabriu completamente o mercado para a proteína brasileira. Já a Coreia do Sul reconheceu a regionalização, limitando o embargo apenas à região afetada pela doença, no Rio Grande do Sul. Com o novo acordo, caso surjam novos focos da doença em granjas comerciais, o país não fechará as exportações para todo o território nacional, limitando apenas para o estado afetado. Atualmente, 15 destinos ainda mantêm restrições a produtos avícolas de todo o Brasil. São eles China, União Europeia, Chile, Filipinas, Peru, Albânia, Canadá, Uruguai, Malásia, Mauritânia, Argentina, Timor-Leste, Índia, Macedônia do Norte e Paquistão. Lembrando que o governo do estado de São Paulo divulgou agora há pouco uma nota, né, afirmando que existe sim um caso de gripe aviária, um foco ali em uma ave silvestre próximo a Ribeirão Preto, no município de Jaboticabal, mas o Brasil segue com o status livre da doença. Então a gente pode retomar, como a Malu mesmo disse na nossa reportagem, a voltar a exportar tanto ovos quanto carne de frango. Então tá aí uma boa atualização mostrando que em 30 dias, vejam só, 30 dias, o Brasil conseguiu retomar o seu status e voltar aí a exportar, só reforçando como nós temos um controle sanitário rigorosíssimo. Parabéns aí a todos envolvidos nisso e a gente segue trazendo para vocês informações sobre o nosso setor, principalmente na questão sanitária. Bom, Tatersal segue com a missão de ser a vitrine dos nossos remates. E olha só, o Terra Viva, que é a casa do leilão, transmite hoje, às 8 horas da noite, o 4º leilão Fazenda JR e convidados. Olha só aqui na tela, já tem vacas em lactação em prenhes, novilhas prenhes, bezerras, machos leiteiros, é o melhor do cimental, finlandês e Sim Brasil. São aí oportunidades para você hoje ter um diferencial no seu plantel. E é claro que você pode acompanhar tudo isso em multiplataformas do nosso Terra Viva, como você já conhece. Além disso, tem no nosso YouTube, transmissão simultânea, e também no aplicativo Newco Play. Vai lá na sua loja de aplicativos, tanto iOS quanto Android. Você tem ali todas as informações para você ter aí na palma da sua mão os leilões. Bom, nosso Tatersal de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Continue sempre aqui no nosso Terra Viva. Há 20 anos cultivando o melhor do Brasil. Ótimos negócios hoje e tenham todos um ótimo e produtivo dia. Tchau.